Eu vou lhes falar hoje sobre três fases de Tomé. Tomé é um dos personagens bíblicos do Novo Testamento, um dos apóstolos de Jesus Cristo, que muitas vezes ele é lembrado como um símbolo de incredulidade. Haja vista a história de Tomé, registra muitos fatos interessantes, mas um dos fatos que marcam a trajetória de Tomé é que após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos discípulos a primeira vez, quando os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava. E quando Tomé chega e encontra com os demais discípulos e que os discípulos relatam que Jesus esteve presente, que Jesus entrou, estando as portas cerradas, os discípulos falam tudo que Jesus fez e Tomé, incrédulo, ele diz o seguinte: se eu não tocar nas suas feridas, se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não tocar nas suas feridas, se eu não ver as feridas no corpo de Jesus, jamais eu vou crer no que vocês estão falando. Então esse episódio marcou a trajetória de Tomé, de forma que Tomé ele é visto como o símbolo da incredulidade. Mas será que Tomé realmente era totalmente incrédulo? Vamos ver alguns episódios que relatam o apóstolo chamado Tomé. Quando Lázaro estava enfermo em Betânia, na região da Judéia, Marta e Maria mandou anunciar a Jesus de que Lázaro estava doente, aquele a quem Jesus amava. E, a princípio, Jesus não foi imediatamente ver Lázaro. Alguns dias depois, cerca de 4 dias depois, aliás, 2 dias depois de receber o aviso, Jesus partiu a caminho de Betânia, demorou mais 2 dias na caminhada, chegou lá 4 dias depois. Mas quando Jesus anunciou que estava partindo, diversos dos seus discípulos lhe orientaram a não ir. Porque na região da Judéia, Jesus tinha sido praticamente expulso de lá. E eles queriam matar Jesus na região da Judéia. E os discípulos aconselharam Jesus a não ir. Mas quando Jesus disse que iria, o primeiro a ter uma reação de apoio a Jesus, independente das circunstâncias que Jesus enfrentaria, foi justamente Tomé. Isso está escrito no livro de João, no Evangelho de João 11. Quando Jesus falou que ia, Tomé disse: vamos com ele e, se possível, vamos morrer com ele. Ou seja, Tomé estava disposto a morrer com Jesus na Judéia. Ou seja, se eu estou com ele, o que der para ele, dá para mim. Então, eu também vou com ele. E se ele tiver que morrer, eu vou morrer por ele. Aí eu te pergunto e te faço a seguinte reflexão: você morreria por uma causa que você não acredita? Então, vejamos que neste episódio, a fé de Tomé foi tão grande que ele estava disposto a morrer por Jesus. Neste episódio, ele teve uma fé tremenda, uma ousadia muito grande. Até então, nenhum dos outros discípulos tinha se mostrado disposto a morrer por Jesus, a morrer com Jesus. Mas Tomé foi o primeiro a manifestar essa disposição em morrer por Jesus, morrer pela causa do Evangelho. Vamos lá ao segundo episódio que nós já contamos na introdução dessa mensagem. Quando Jesus apareceu aos 11, Tomé não estava ali, e quando relataram a Tomé, Tomé mostrou uma incredulidade tamanha, uma incredulidade de pessoa característica de quem não tinha andado com Jesus e de que não sabia que Jesus dizia que ressuscitaria ao terceiro dia.
que estava escrito que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria e que quando Jesus ressuscitasse dentre os mortos, ele não ressuscitaria mais como homem, mas como Deus, e ele seria 100% Deus. E quando os discípulos relataram que Jesus tinha ressuscitado, Tomé disse: se eu não tocar os sinais dos cravos, se eu não tocar as feridas, se eu não ver as feridas no corpo dele, de maneira nenhuma eu vou crer naquilo que vocês estão falando. De certa forma, isso criou uma certa dúvida no coração dos 11, dos outros 11 não, na verdade, até aí eram 10, porque Judas já havia suicidado e Matias ainda não tinha sido escolhido no lugar de Judas, porque essa era a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, a aparição, digamos assim, aos discípulos. Ele já tinha aparecido antes a Maria, já tinha aparecido antes a Marta, mas a todos os discípulos era a primeira vez que Jesus aparecia, sobretudo eles estando reunidos. E quando ele disse isso, ele causou uma certa... você está desconfiando da gente? A gente está aqui testemunhando que nós vimos que Jesus esteve aqui, a gente viu o sinal dos cravos, a gente viu o sinal da cruz, a gente viu o furo onde enfiaram a lança em Jesus, e você está dizendo que só vai acreditar se você ver, só você que pode testemunhar que Jesus ressuscitou? Mas, cerca de 8 dias depois, os discípulos novamente estavam reunidos, as portas cerradas, e Jesus novamente aparece. Dessa vez, Tomé estava presente. Dessa vez, Tomé estava no culto e Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, Jesus meio que, digamos num jargão popular, passou na cara de Tomé a sua incredulidade. Disse: está aqui o lugar que eles enfiaram a lança, toque o seu dedo. Está aqui nas minhas mãos o local dos cravos, toque o seu dedo. Põe aqui o seu dedo na minha ferida. Veja aqui os sinais onde os espinhos seriam na minha testa, Tomé. Seja crente, não incrédulo. E sabe qual foi a reação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez, Tomé faz uma declaração ousada de uma fé tamanha que nenhum dos discípulos tinham feito tão forte declaração. Senhor meu e Deus meu. Então, queridos, há 3 fases de Tomé. Aquele que está disposto a morrer pelo Evangelho, aquele que só acredita quando vê os sinais, e aquele que está disposto a declarar a sua fé de forma autêntica e fazer uma declaração tão grande a ponto de declarar Jesus como Senhor dele e Deus dele. Ninguém antes tinha declarado isso, mas Tomé declarou. Qual fase de Tomé você já viveu? A fase daquele que está disposto a morrer pelo Evangelho? A fase daquele que está disposto, que está incrédulo de tudo que está acontecendo à sua volta, mesmo todos falando, e você está incrédulo daquilo que Jesus fez? Ou a fase daquela de que quando você vê que realmente Jesus, você abre o seu coração, declara o seu amor, declara que Ele é o seu Deus e confessa a sua fé? Qual Tomé é você? Qual fase de Tomé é você? Todos nós já vivemos uma fase de Tomé na nossa vida, ou já vivemos todas as fases. Cuidado com a fase da incredulidade, sobretudo se essa incredulidade se tornar irreversível. Pense nisso, confira a nossa mensagem de hoje, essa é a nossa mensagem do domingo. Forte abraço, beijos no coração e até o próximo domingo, se Deus quiser.